Boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse podcast, mas o horário que você assistir vai acrescentar na sua vida. É isso aí, galera. Meu nome é Felipe, sou dono da Flyme Consultoria. Johnson Apolinário. Hoje nós estamos com a participação especial do nosso amigo Johnson. É um especialista, estrategista de marketing, está ajudando a Bessani. Meu nome é Roman Bessani e o tema de hoje eu já dei um spoiler. Nós vamos falar para vocês como trazer autoridade nas redes sociais. Vamos falar que você é bom naquilo que você vende, naquilo que você presta serviço. Cara, é uma coisa que a gente tá vivendo isso aí, né, brother? É isso aí, a gente tem começado a construir a autoridade da marca, o Instagram da Flyme lá, @Flyme Consultoria, sigam lá. É isso. A gente tem começado a iniciar essa comunicação com o público. Eu tava comentando com o Ron, eu falei assim, cara, só de começar do jeito certo, já tem dado resultado. E eu fico impressionado. Eu falei assim, cara, mesmo com não tantos seguidores, não tão expressivo, mas fazendo aquilo que é recomendado, eu já tenho tido resultados com o Instagram, cara. Isso é sensacional, né? O Johnson, a gente convidou ele para participar hoje, né, brother? Porque ele tem nos ajudado estrategicamente a mudar o posicionamento da Bessani Software dentro do Instagram. E isso reflete também na nossa parceria, ele acaba influenciando a gente passa isso para você. E, cara, isso já dá algum tipo de retorno, né? Ele gera autoridade, talvez ele não traga cliente novo, mas o cliente que vai consultar a sua presença na rede social, ele já traz autoridade. Tem trazido efeito até de negócio, brother? Cara, tem. Eu tava até comentando, Johnson, que eu tinha feito uma reunião com um cliente, apresentado e tal. O cara me seguiu no Instagram e foi passando o tempo e tal, ele foi vendo minhas postagens, ele guardou, até pensei, cara, acho que o lead esfriou, não vou conseguir converter a venda, mas tá tudo certo. E de ver as postagens, ele entrou em contato pelo Instagram e falou assim, cara, não, vamos reativar aquele projeto, eu tô vendo que eu tô precisando. Esquentou tal. De novo, né? Esquentou o lead, converti, fechei o contrato. Eu falei, putz, cara, que legal, o Instagram ajudou a reforçar a minha marca, cara. Isso é muito interessante que você está falando, porque hoje não tem como. A empresa que não está no digital, ela acaba ficando para trás. Porém, o que acontece muitas vezes? Muitos clientes, muitas empresas acham que precisa ir pro Instagram, no caso, né? De maneira amadora. É sim uma rede de relacionamento. Porém, existe uma maneira de jogar esse jogo. E se você sabe quais são os detalhes, né? Os insights, alguns detalhezinhos, você consegue resultados assim grandiosíssimos. É o que a gente está conseguindo, inclusive, com a Bessani. Legal. Quando você... Foi legal você dar esse gancho, porque lá atrás, quando a gente começou, faz alguns meses, quais são esses detalhes que você viu? Porque a Bessani tinha uma frequência de postagem, mas ela não crescia, ela estava num platô, talvez, né? E isso foi mudando. Quando você começou esse trabalho, qual foi as duas coisas que você mais identificou no perfil que dá para esse pequeno empresário aplicar na conta dele? Então, a primeira coisa, por exemplo, quando eu identifiquei o perfil da Bessani, normalmente o que as empresas fazem? Elas contratam uma empresa de marketing, alguém assim que pega várias empresas ao mesmo tempo, né? E aí eles fazem meio que um padrão de postagens, e aí as imagens são imagens normalmente prontas relacionadas ao tema, né, da empresa, e coloca algumas frases. Porém, aquilo que as pessoas não se atentam é que a rede social é uma rede de relacionamento. E qual é a vantagem para uma empresa? A empresa, ela precisa usar dessa ferramenta para conseguir fazer as suas vendas. Porém, o Instagram não é uma rede de venda, mas de relacionamento. Agora, se a empresa consegue se posicionar, né, criando alguns detalhes de relacionamento, ela acaba tendo resultados que não teria se não fizesse. Por exemplo, quando eu analisei o perfil da Bessani antes, eu falei, opa, peraí, uma coisa que eu já vi, tem foto relacionada ao assunto, mas não tem cara, não tem cara de ninguém. Ninguém tá colocando a cara. A equipe parecia por um dia foda da equipe.
pessoas se Isso foi relacionam uma com coisa pessoas. que a gente conversou. É né, que humanização, né, o do Felipe perfil. já começou assim, né, brother? É, não, é engraçado, porque quando eu falei, cara, eu acho que eu vou entrar no meio digital, tal, faz sentido, vou começar a construir essa autoridade, e eu tive a visão, até comentei com o Roman, vamos confessar a nossa limitação, todo mundo tá em aperfeiçoamento. Eu comentei, cara, eu vou postar quando der, mas pelo menos tá lá, por quê? Melhor ter alguma coisa do que não ter. Hoje, eu vejo que é o contrário. Eu vejo assim, se você vai fazer de qualquer jeito, nem entra. Entendeu? Porque você só vai se queimar. Só que quando a gente começa a trabalhar com esse meio digital e começa a ver o resultado, a gente percebe que é quase que uma profissão. Eu não paro de aprender a trabalhar com o Instagram, não paro de entender mais do algoritmo. E eu vejo que quando eu aplico isso, dá resultado. Então, aquela coisa de... cria lá o perfil, é uma coisinha simples, posta umas fotos ali, faz meio de qualquer jeito, cara, você tá por fora, você não vai conseguir se destacar. E assim, brother, você pegou numa frase que eu encontro muito, eu vou ter que até fazer essa analogia, obviamente que no marketing digital ele ainda não tem esse impacto, mas eu vou falar isso, essa frase, melhor que nada, o cara joga isso em tudo. Vou te dar um exemplo que é a nossa realidade em comum, né? Que você como consultor sempre pega nas nossas implantações, não. O cara fala assim, como é que é o seu controle financeiro? Eu faço no caderno. Aí você olha assim, no caderno? 2021? Aí ele vira e fala o quê? É melhor que nada. Cara, isso daí, não só no marketing, é uma frase matadora de negócios. Na pandemia, o que mais matou negócios foi aqueles que a régua, a medida era melhor que nada. Porque o que aconteceu na pandemia? A água subiu e quem estava nesse nível, o que aconteceu? Morreu afogado. Fechou a empresa. Legal. Então você tem que balizar, sua empresa não é nada. Tem o nada, depois tem o regular, depois tem um melhor que o regular, aí começa o bom, aí tem o muito bom, tem o excelente, o top, o ultra top. Cara, tem muitos níveis. Você vai querer jogar o jogo do primeiro nível da sua empresa? Melhor que nada? Cara, isso até aproveitei o insight, porque é uma coisa que me incomoda muito e é comum escutar principalmente coisas importantes como finanças e tal, não são mais. Sim. Mas vamos voltar aqui no ponto. Cara, eu tenho muita curiosidade a respeito disso, porque eu até comentei, né? Tô aprendendo constantemente, aprendo todo dia sobre isso. E quais são, assim, as dicas-chave, não sei se você consegue numerar 3, 5, não sei, que você poderia dar para alguém que tá, então, querendo começar, a gente sempre divide os perfis, começar no Instagram hoje a se posicionar de uma forma legal? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que as pessoas, elas consomem conteúdo. Elas consomem conteúdo. E muitas vezes, qual é a grande dificuldade das empresas? Primeiro é que elas não têm um expert na empresa, ou seja, alguém que vai colocar a cara lá, que vai produzir conteúdo, que vai criar relacionamento com o cliente. Por exemplo, uma empresa como, por exemplo, a Magalu, o que ela fez para assim, conseguir meio que humanizar? Ela criou aquele avatar, né? Sim. Essa foi uma maneira que ela criou para humanizar. Assim, não colocou, não tem ninguém lá, mas ela criou uma maneira de humanizar o perfil, né? Mas aí, o que eu percebo? Eu percebo que, se a gente for colocar em números, a primeira coisa que você precisa fazer, né? Construção de conteúdo. Johnson, mas eu não sei construir. Então, se você está nesse jogo, no jogo do empreendedorismo, e você quer jogar para vencer, você precisa começar a investir. Existem profissões de social media, copywriter, profissões de designer, né? Por que não investir em algo que vai te dar um retorno muito grande? Por exemplo, eu comecei na rede social meio que de forma assim, aleatória, né? Vendo o que um fazia, ia lá e fazia. Só que eu ainda não estava tendo resultado. E aí eu comecei a criar frequência, né? A postar com frequência, e ainda assim eu não tive muito resultado. Quando o resultado veio, eu contratei uma profissional de social media. O que esse profissional faz? Ela entendeu o meu conteúdo e ela começou a criar comigo várias maneiras de entrega de conteúdo. Através do Reels, através do Stories, através do feed. Padrão.
Isto. E aí, pasmem, mas rede social funciona com algoritmo, ou seja, você vai precisar analisar métricas e tomar decisões a partir das métricas que você analisou, né? Você percebe que o seu stories lá tá com tá baixa a frequência, né, de visualização. Existem vários hackzinhos que você pode utilizar para gerar engajamento. E aí, muitas vezes, a pessoa que começa uma empresa não sabe disso. E ela nem precisa saber. Vamos só... O que é hack? Tá. Obrigado. Essa pergunta eu já tinha me pego. Já. O que é hack? Hack é como se fosse um macete. Tem. Como se fosse, assim, uma técnica. Uma técnica, isso aí. Uma técnica que aumenta os resultados. Vamos dizer isso? Isso aí. Uma técnica que aumenta os resultados. Quando você está falando assim, se o seu story está tendo uma quantidade de views regular ou está caindo, às vezes um jeito diferente, usando uma técnica diferente, você consegue aumentar esse views? Seria isso? Seria isso. Vamos dar uma dica aqui de uma técnica que aumenta views? Tá, vamos lá. Vamos dizer que seu story está baixo, né? Tá. Porque você posta, na verdade, de vez em quando. Tá. E aí, há uma... Assim, primeira hack, então, seria postar com frequência stories. Postar com frequência, Tá. isso. No mínimo 14 por dia. Sério? Meu amigo. Eu já ouvi muita gente falando que, cara, você posta muito, as pessoas nem vê. E eu sei que essa é uma máxima pra mim, porque meu tempo é muito escasso. Uhum. Então, quando eu vejo que tem muita coisa, eu pulo, cara. Então eu falei, eu não vou ficar postando isso, porque eu não vou ver. Eu não vejo porque que eu quero que meu público veja. Você entendeu? Uhum. Só que às vezes a pessoa não vê porque não é interessante. Porque, por exemplo, vamos dizer que você vai postar stories no dia. Aí de manhã, você acordou de manhã e deu um bom dia e conversou com a sua audiência em relação ao que começou o seu dia, né? Oi, bom dia, gente, vamos ter um dia fantástico, um dia top. Aí vai chegar lá mais na base de umas 9 horas. Você vai e já posta, por exemplo, uma curiosidade relacionada ao seu ambiente de trabalho. Gente, eu cheguei aqui no meu trabalho e, nossa, eu tava percebendo que as empresas estão tendo esse tipo de dificuldade. Olha aqui, ó, eu tô lidando com isso agora. Aí chega lá para umas 2 horas. Aí, nesse momento das 9, você vai e abre uma caixinha de pergunta para se relacionar com a sua audiência. Aí o pessoal começa a responder, né? Chega lá nas 3 horas, você responde a caixinha de pergunta. Responde a caixinha de pergunta, porque é conteúdo sendo gerado. Chega lá... Meio que você vai criando uma história mesmo. Eu acho que até o nome da ferramenta é por isso, é Stories. Nossa, aí eu peguei. Aí peguei código. Eu não sabia de onde tinham tirado esse nome, agora entendi. Chega lá nas 10, você vai e conta uma curiosidade, ou então relacionada ao seu nicho. Vamos, já que consultoria, né? Sim. Você vai e posta dica de livro, dica de filme. Sim. Relacionada, ou então coisas que não tem muito, que vai fazer a pessoa desestressar, assim, como se fosse um entretenimento, mas relacionado ao seu nicho. Sim, cara, e eu comecei a pegar algumas coisas, o Roma me ensina muito, às vezes, algumas ideias, eu mando pra ele antes de eu postar, antes de eu pôr na programação, né, e eu peguei algumas dicas com ele pra fazer Reels, e eu falei, cara, eu vou fazer desse jeito. Mandei antes, ele me deu uns toques e tal, eu comecei. Meu primeiro Reels, eu acho que eu tava na primeira semana de Instagram. Primeira, ou segunda no máximo, né, brother? Que eu assustei. Eu postei, 7 horas da manhã, deu 8 horas ou 7h30. Foi antes das 8, não tinha dado 1 hora ainda. 6 mil visualizações e eu tinha 100 seguidores. Estourou assim. Cara, eu olhei e falei, cara, como é que isso aconteceu? Daí eu olhei e falei assim, cara, eu vou fazer mesma coisa no dia seguinte ou no outro. 100 pessoas viram. Tá até hoje lá, fracassou. O Instagram escondeu até de mim, se eu for olhar ele não vê mais. E eu fiz a mesma coisa, você entendeu? Daí no outro, nossa, mostrou de novo, mostrou pra muita gente. E eu percebi que agora, eu não sei se o algoritmo vai ajustando isso, mas agora eu comecei a ter uma constância de visualizações, você entendeu? O número começou a ficar bem maior do que tava. Não tá oscilando tanto, né? Não tá oscilando tanto. Antes ele mostrava demais, depois ele escondia, mostrava. Agora ele começou a ter uma métrica. Eu sei que eu postei um tanto de views, vai ter, você entendeu? Já é certo. E eu achei curioso, cara, porque
no começo eu falava assim, não, o Instagram tá de brincadeira comigo, né? Pô, como que ele mostra tudo isso, eu faço o outro, pô, tá muito melhor e não mostrou pra ninguém, nem pros meus viewers. Eu sei lá, eu tinha mais viewers do que pra quem mostrou, sabe? Ele escondeu até de quem me segue o negócio, Mas cara. isso é normal, não é, Johnson? Ele não mostrar pra sua audiência inteira, né? Isso é normal. Ele mostra pra cerca de 10% da sua audiência. É uma doideira isso. Só que existe assim, quando você posta um conteúdo que ali é muito compartilhável, Só vamos congelar essa informação. Acho que o 10% é no Stories, né? No Reels ele tá entregando pra mais que a sua audiência, isso, né? ele entrega para mais porque assim, o Instagram ele tá passando por uma mudança muito grande. Uma mudança por quê? Porque ele tá querendo competir com o TikTok, né? Eu acabei de ver hoje, cara, hoje de manhã, ouvindo na rádio, o Instagram já oficialmente mudou o Reels pra 1 minuto. Sim, É. O TikTok pra 3, né, mais ou menos. Falei, cara, que doideira. porque agora o Instagram ele tá oficialmente virando uma plataforma de vídeo, Sim, sabe? sim. Postou acho que no Twitter até o CEO, né? Isso. Acho que falou, nós não somos Cara, mais uma plataforma de fotos. E eu sou muito grato a isso, porque o Instagram esconde, aí você pode me ajudar. O Instagram esconde meu IGTV, cara. E eu postava vídeo com mais de 30 segundos e não mostrar pra ninguém. Falei, putz, como é que... Meu IGTV, eu sou frustrado com o meu IGTV, cara. Me ajuda a melhorar meu IGTV aí, porque não vai, cara. Construir autoridade no IGTV. Na verdade, assim, como é que você constrói autoridade no IGTV? Ouvindo a sua audiência. Normalmente as pessoas estão... no começo é assim, vamos dizer, você iniciou o Instagram. Você não tem autoridade nenhuma no Instagram. É normal as pessoas não se relacionarem com você. Só que aí distancia os fracos dos fortes. Por quê? Os fracos vão olhar e vão falar, cara, ninguém tá fazendo nada, não vou postar mais nada. Só que quando você entende que é uma construção, é igual um relacionamento. Você não chega, por exemplo, a primeira vez que você encontra com a menina, você fala assim, tem gente que faz, né? Vamos, assim, se olhou a menina, vem cá, me dá um beijo. Não, começa, né, aquela... Se olhou a menina, você não vai falar que quer ter um filho com ela. Não, Dizer assim. não é. Essa é a Não, última isso aí, etapa. casado, o cara já pensa, quanto mais olhar a primeira vez, vocês estão por fora, cara. Né? Então, assim, você começa um relacionamento. Então, é na constância. Porque o que vai começando a acontecer? As pessoas vão começar a conversar com você. Cara, me fala como resolve a questão financeira lá da minha empresa. Aí, você postou um conteúdo lá, ele foi e falou assim, eu tenho dúvida de como se faz, um exemplo, fluxo de caixa. Aí você pega, tem gente, então você vai fazer um conteúdo para aquele Entendi. entendeu? Entendi. E aí, depois que você postou o conteúdo, uma coisa que vale muito a pena, você pega, manda um direct pra pessoa e fala assim, olha, eu fiz esse conteúdo por sua causa. Que legal. Porque aí você tá conversando já com a pessoa. Cara, que legal. E eu comecei a curtir o conteúdo de uma página que eu fui seguir o cara, ele da consultoria financeira, mas o foco dele é pessoa física, né? O meu é empresa. E eu segui o perfil dele, ele mandou mensagem, falou assim, cara, pessoal da Flyme, muito obrigado, espero que vocês aproveitem o conteúdo, qualquer dúvida eu tô à disposição, quero ajudar vocês, tal. Cara, eu comecei a fazer isso no meu perfil, mas eu achei essa personalização, esse direcionamento de, olha, eu criei um conteúdo para você. Quando você pensa no total de viewers, você fala assim, isso não faz diferença. É uma pessoa no meio de tanto, mas a dúvida de um, às vezes, é a dúvida da maioria. E só o hack por trás dessa estratégia de mandar o direct. Boa, hack. O hackzinho. Lembra que a gente falou que o Stories é entregado para 10% mais ou menos da sua audiência? Quando você manda o direct, você está jogando essa pessoa para os 10%. Por quê? Quais são os stories que você vê no seu perfil? As pessoas que você conversa e manda direct. Ele não coloca todo mundo lá. Você pode ver que tem uma ordem no Stories. E essa ordem é baseada em quem você se relaciona. E um dos fatores de maior influência para falar com quem que você mais se relaciona é o direct. Então, quando você segue ele, manda um direct e responde, pronto, ele automaticamente vai jogar o stories dele na sua frente. Na lista dos 10%. Ou o seu pra ele. Ou o seu pra ele, entendeu? Que legal. Isso que é doido. Só que ele faz isso pra todo mundo, então você vai ficando. Mas você não faz isso pra todo mundo. Então o dele vai ficar na sua frente. Entendeu? Que legal. Esse é um hackzinho, por isso que não é só bom só pro cara se sentir especial. É um tratamento pro
Algoritmo. Cara, o Zuckerberg inventou um negócio muito violento aí, né, cara? Como é que pode? E assim, o algoritmo do TikTok, em termos de vídeo, ele é mais avançado do que do Instagram. Sério mesmo? É sério, porque assim, o TikTok, ele arrumou uma inteligência artificial num nível que os elementos que tem no vídeo que você vê, ele capta, vê o tempo que você ficou no vídeo, e se for acima aqui um percentual, ele vai te mandar vídeos parecidos. Mas aí você falou um negócio, eu fiquei pensando. Cara, minha empresa... O Instagram tá tentando fazer isso também, né? Sim. Minha empresa é B2B. Compensa eu entrar em quais redes sociais hoje, se eu tô começando, ou se eu já tô em redes, qual compensa eu focar? Pra mim, compensa focar no Instagram, ou Felipe, abre no TikTok aí, é o Snapchat, sei lá. É Instagram que eu tenho que focar mesmo? Tá, na verdade, assim, o que você precisa perceber? Por isso que é a importância, por exemplo, de uma social media. O que ela vai fazer com você? Ela vai estudar a sua persona. Ela vai entender quem é o seu público, aonde que o seu público tá. Porque às vezes o seu público tá no Instagram, mas às vezes não tá no Instagram, às vezes tá no LinkedIn. Às vezes tá no TikTok, né? E aí você vai perceber, na verdade, assim, no início você começa a postar nas várias redes, né? E aí, na medida da resposta, você vai começar a mensurar aonde que sua audiência tá. E aí, assim, quando você faz essa pesquisa de persona, você sabe quais são as dores desse público, né? O que esse público quer resolver. Como ajustar a sua mensagem, a sua linguagem de uma maneira em que a pessoa ela receba um benefício com aquilo. Tudo isso antes de se lançar, né, cara? Daí você pensa, vou só postar uma fotinha e colocar lá. Tá totalmente errado. Tá melhor que nada. Melhor que nada. A gente ficou pelo menos 2 meses para começar, para entrar na página da Bessani. Uau, esse dado é legal. Não foi isso, Roma? Foi. 2 meses. Já alinhou muita coisa. E assim, agora, isso que você falou, assim, tem uma coisa que a gente usa muito lá, e até quando a Bessani começou a se posicionar no marketing digital, foi a distribuição de conteúdo. Até o Dani tá aqui com a gente, trabalha lá, o Daniel trabalha na empresa, tá nos bastidores aí. Ele é responsável por fazer isso. O que é isso? Olha só o que a gente fazia. Hoje a gente mudou um pouco, né, Johnson? A gente produz mais conteúdo, tem uma equipe maior, então produz mais. Mas o que a gente fazia? Tinha blog, a Bessani tinha um blog, produzia um artigo do blog. Desse artigo do blog, a gente gravava um vídeo longo pro YouTube. Desse vídeo longo, a gente transformava em post no Instagram. Desse post no Instagram, a gente replicava no LinkedIn. Então percebe que a produção mesmo do conteúdo, do que entregar, era feita uma vez só. Aí a gente mudava o meio de distribuição, o canal, entendeu? E às vezes, né, você começando... É que assim, administrar várias redes sociais é duro, né? Mas às vezes você pode distribuir o conteúdo que você produz em mais de um canal. E aí você vai sentir o que tem mais aderência. Por exemplo, eu foquei muito no Instagram, falando estrategicamente na Bessani. Mas sabe o que eu percebi? Que o YouTube é mais fácil de crescer. Uau. Podcast é uma coisa que a gente está trazendo. Como a gente já tinha construído, investido bastante no Instagram, a gente manteve. Mas em termos de energia, a energia que eu disponho no YouTube, eu estaria muito maior que o Instagram. Que legal, cara. Nossa. É porque é uma rede social mais fácil. E aí você fala o que é melhor. A primeira coisa é você analisar a audiência, né? Beleza, o perfil do cliente, onde ele está, onde ele consome conteúdo. Mas uma outra coisa é você pegar as tendências de crescimento das tecnologias. Por quê? Que nem o YouTube agora lançou o Reels do YouTube, que é o Shorts. Chama Shorts. É uma tecnologia nova que tem no YouTube, chama Shorts. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa que TikTok, é a mesma coisa que Instagram. Só que o que as pessoas não se ligaram, que toda vez que uma empresa lança uma tecnologia nova, isso é um hack também, o algoritmo entrega muito mais. Por quê? Porque a empresa investiu milhões
para os desenvolvedores fazerem aquela tecnologia. Só que só tem sentido eu ter uma tecnologia se as pessoas estão usando ela. E como que eu faço para ela usar mais? Pô, eu postei lá e bombou. Aí o que faz o usuário? Querer postar mais. Cara, Postar jogou um mais. milho pra mim, então. Aí jogou um isso milho mesmo. para você. Foi isso Legal. mesmo. E essa é a ideia. E essa é a essência. Então, quando você pega isso, você fica de olho. E a tecnologia nova que sair, eu dou preferência para produzir conteúdo. Que legal. E até assim, uma nova plataforma, que nem o TikTok. O TikTok já tá passando um pouco essa onda de nova, né? Já Sim. deixou de ser. É. Tá todo mundo falando, Passou de 2 dias no nosso mundo, já é velho. É, tipo, quase isso. Não, mas é que quando você vê, quando é só tá os adolescentes falando, é novo. Aí quando começa a nego da nossa cidade, Entrou os tiozão, acabou, cara. Você imagina a gente dançando lá, consultoria financeira, vamos lá. Já passou um tempo. Mas o grande lance é que toda tecnologia nova ou a plataforma nova, o que ela faz? Ela dá uma oportunidade para quem não tem uma autoridade construída de construir. Como assim, Roma? E um cara que já tem milhares de seguidores, 10% de milhões, cara, é muita gente ainda. Sim. Mas quem não tem 10, não tem, vamos supor, tem 1.000 ou 10.000, cara, 10% é pouco, então é difícil. Só que como a rede social é nova, ela tá entregando para todo mundo. E é nova para todo mundo, ou a tecnologia é nova para todo mundo, quem é grande e pequena. O algoritmo nivela porque ele não tem um padrão ainda dos perfis. Então qual que é o jogo? Cara, uma tecnologia nova é a oportunidade de você ficar grande igual o grande. Que legal, que legal. Reseta o game, entendeu? É. Do algoritmo. Mas é sempre também pensando no que o Johnson falou, cara. Você tem que saber onde seu público tá. Se seu público não foi pra nova, não comunica, não comunica. Eu tenho alguns parceiros, colegas de negócio que eles trabalham com venda pra, cara, empresas muito grandes, ramo de saneamento básico e por aí vai. E eu tava conversando com um deles, ele me falou, cara, o dono da empresa falou assim, olha, eu até concordo que seu produto é bom, mas eu não assino porque você não tem nem 40 anos, cara. Você é um moleque. Entre aspas, né? Não sei se foi isso que ele ouviu, mas essa foi a comunicação. Por quê? Cara, eu não compro de você porque você é muito novo. Então, se esse cara vai estar no TikTok, meu, se esse cara saiu do Orkut, já é novidade, entendeu? Sim. O cara não tá nesse meio, você tem que saber onde seu público tá. Não adianta também ir na modinha. Ah, eu vou lá ficar replicando e tal. Eu tô no Instagram, cara, eu já falei pro Roma, eu tenho o perfil que eu tô caçando. Eu já sei, eu tenho os produtos prontos que eu quero replicar e escalar em cima de determinado perfil. E, cara, isso faz muito sentido. É legal, eu vou atrás, tal, me motiva. Mas se eu tivesse lá só replicando, vamos fazer igual. Eu já tinha parado. Sabe qual é a reclamação da maioria dos empresários quando eu vejo? Cara, vou postar conteúdo, mas primeiro, eu não gosto de aparecer. Quebra isso. Essa é uma. Uma outra que o pessoal fala muito. Mas eu vou postar o quê? Porque quando a pessoa tá ali, a pessoa pode até ter muito conteúdo. Mas quando ela tá diante da rede social, cara, será que isso será que vai ser... será que a audiência vai gostar disso? E aí trava o cara. Uhum. E aí muitas vezes o cara não se lança, não se faz, porque às vezes é um bloqueio de autoimagem. Ele não consegue, ele tem medo do que as pessoas vão falar, medo do que as pessoas vão dizer. E aí, vamos dizer tem que... necessidade de aprovação, necessidade. Né? Ele tem medo de não ser aprovado. É isso aí. Ele não tem medo, ele tem medo de não ser aprovado. E aí isso impede com que ele se mostre. Só que uma coisa interessante é que cada um já tem dentro de si conteúdo. Por exemplo, tudo é conteúdo. Esse momento que a gente está aqui é um conteúdo. Por exemplo, se eu colocasse um videomaker atrás de você o dia todo, para acompanhar você nas negociações, acompanhar você nas consultorias, rapaz, é muito conteúdo. Essa é uma dificuldade que eu tive na consultoria financeira, porque quando eu comecei nesse negócio eu percebi o seguinte, o sigilo, primeiro, é ético, certo? Mas, cara, a gente vê muita coisa e trabalha com muita coisa que para a maioria das pessoas é um tédio, é um monstro. Eu trabalho com números e eu vejo aquilo, eu fico empolgado, eu fico feliz, eu trabalho tal, feliz. Cara, eu vou pegar o negócio às vezes para fazer e as pessoas falam, meu, não quero nem... Nossa, é muito chato. E daí o meu desafio é,
como que eu faço esse conhecimento que as pessoas têm um estigma tão pesado, de tão chato, ser um conteúdo que elas querem consumir, entendeu? Tornar conteúdo, encarar de uma forma diferente, você entendeu? E isso daí, brother, acontece até assim um pouco cultural. Vou te dar um exemplo. Quando você tem na escola, geralmente quando você tem uma atividade para fazer de português, chama atividade, alguma coisa assim, trabalho e tal. Quando você tem alguma coisa de matemática, de números, é problema. O nome chama problema. Verdade. Então isso vai instalando uma crença limitante. E geralmente aquilo que eu não quero ver, ou entender, ou estar perto, é aquilo que eu não conheço. Sim. Aquilo que eu tenho medo, aversão, é aquilo que eu não conheço. Não tenho facilidade, porque ninguém gosta de estar falando de uma coisa, estar se relacionando de algo que não domina. Sim. Lembra quando você... Lembrar é difícil, mas quando é criança, eu falo pelo meu filho, eu olho ele está fazendo uma atividade. Se ele começa uma que ele não consegue, ao exemplo de encaixar um quadrado dentro de um quadrado, agora ele consegue, né? Passa um mês, a criança muda muito. Mas vamos voltar uns 3 meses atrás. Ele não conseguia colocar um quadrado dentro do furo do quadrado. E o que acontece? Ele se desestimula. Aí ele muda de atividade e não quer mais fazer aquela. Mas não porque é chata. Que ele não consegue fazer. Não viu o resultado. Não viu o resultado. Então, às vezes também, além desse bloqueio de infância que a gente tem naturalmente pela didática de ensino que as escolas passam, de colocar os números como problema, também tem a falta de conhecimento. Sim. Essa falta de conhecimento nos afasta dos números e faz isso. Legal. Ô, Johnson, dá uma dica pra gente, que o nosso tempo também é finito. Dá uma dica pra gente, se puder, cara, eu quero entregar isso aqui, se você for sair daqui com uma ideia na cabeça, ou sei lá, um resumo das ideias. Vamos lançar, falando que o Felipe falou, lance um desafio pro cara fazer amanhã, ou no caso, hoje, assistindo esse podcast na vida dele. Eu acredito que um desafio básico, gravar um stories. Uau. Abrir a câmera. E aí, se você tiver medo, né, de fazer, em alguns momentos faz na frente do espelho. Só que um hackzinho, né? Não se preocupe se não tiver perfeito. Inicie, só comece. Foi o que eu comecei a fazer. Só comece. E aí eu desafio você a abrir o stories e falar da sua empresa. E falar do porquê que você iniciou a sua empresa. Por que a sua empresa é importante para você? O que te levou a começar? Eu tenho certeza que se você falar sobre isso, vai passar de mais de 15 stories. Que legal. 15 visualizações. 15 stories. Vai passar de mais de 15 Tem stories. Tem que fazer 14 por dia. Eu já tô preocupado. Eu não comecei fazendo um. Não, fiz um só, postando isso aqui, ó. Esse é o desafio. Legal. Porque já aconteceu com alguns clientes meu. Cliente não, amigo mesmo, de eu chegar na empresa dele e ele falou, cara, eu tenho medo. Eu falei assim, eu desafio você a fazer 15 stories. Mas vamos lá? Vamos fazer? O cara pegar, começar a fazer e destravar o cara. Que da hora. A ponto de ele é influencer hoje. Você acredita? Legal. Na época ele tinha menos seguidor do que eu. Hoje ele tem mais seguidor. Inventou. E aí eu olho e falo, cara, que orgulho, cara. Que legal. Que legal. Então comece hoje, grave um stories. Você tem que fazer 14, pra mim falta 13. Então... Tamo junto nessa. Tamo junto. Eu vou terminar aqui, eu já vou lançar mais um, galera. Senão eu não termino o dia fazendo. Bro, tem algum encerramento? É isso mesmo? Cara, por mim é isso. Eu acho que quero agradecer, Johnson. Pessoal, ó, a gente vai deixar o perfil do Johnson aí nas redes e tal. Segue o cara. A gente tem aprendido muito com ele. Ele está nos nossos bastidores, exatamente, né? Exatamente. Se a gente tem tido resultado hoje no meio digital, isso tem a ver com esse cara aqui, ó. Então, sigam ele, gente. O cara é sensacional. Pessoal, sintetizando, o Johnson deu o desafio, dicas, então, humanizar, você aparecendo no Stories, você vai estar humanizando o seu perfil, certo? Sim. Qual conteúdo fazer, que foi uma das perguntas que o pessoal mais faz, olhe os comentários, abre caixinha de sugestão, caixinha de pergunta e veja o que a sua audiência tem dúvida. Eu não tenho audiência. Então comece a olhar o que a outra pessoa que oferece algo similar
faz conteúdo e você tem uma base para fazer do seu jeito, com o seu know-how, com o seu conhecimento. É isso. Fechou? É isso. Fechou, galera. Fechou. Forte abraço. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Tem crescido a audiência cada vez mais e quando você ajuda a compartilhar, cara, isso dá uma força muito fera. Vamos dar um desafio 2? Qual foi o dos vários hacks que a gente deu que você marcou mais? Comenta aqui embaixo. Isso, por favor, se sobraram dúvidas, quero o bis, tem mais coisa, cara, a gente traz o Johnson em outra oportunidade para ele revisitar isso, porque esse tema é muito rico. Gente, muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês e contribuir para esse, cara, o melhor podcast do planeta. Valeu, Um abraço. valeu. Tchau.